Estamos vendo nesse mês o discipulado na perspectiva do relacionamento. E o relacionamento na perspectiva da intencionalidade do discipulado. Ou seja, eu vou me relacionar com as pessoas intencionalmente, com a intenção de ser discipulado, com a intenção de fazer discípulos. Então a gente vai ser muito interesseiro. Aí depende da palavra que você quer usar. Quando eu me aproximo de alguém para poder tirar benefício dessa pessoa, para poder me dar bem em cima dela, aí sim, essa aproximação pode ser chamada de uma aproximação interesseira. Agora, quando eu me aproximo com o objetivo de passar algo espiritual que vai melhorar a vida dessa pessoa, aí não é interesseiro, é intencional. Então eu gosto de pensar nessa perspectiva. Vou me aproximar das pessoas com essa finalidade, o discipulado. Sim, é minha realidade, minha experiência, o meu testemunho para vocês. Eu vivo isso. Eu me aproximo de pessoas ou com a intenção de aprender com elas, ser discipulado por elas, ou com a intenção de ensinar algo a elas, torná-las discípulos de Cristo. Sempre. Então, se eu vejo em alguém esse potencial, eu me aproximo com essa intenção. E se você parar para pensar, todas as pessoas, os mais de 7 bilhões de pessoas da Terra, têm essa natureza que a gente pode se aproximar. Porque, além de você, os outros 7 bilhões de pessoas, ou sabe de Deus, da Bíblia e da vida cristã, mais que você, ou menos que você. Igualzinho a você, é impossível. Por quê? Porque você tem suas características pessoais, você tem sua vivência, você tem sua história, você tem o lar em que você foi criado, você tem as convicções que você recebeu desde criança. Se você é o filho mais velho, é uma experiência. Se você é o filho caçula, é outra experiência. Se você é criado num condomínio fechado e estudou em escola particular, é uma experiência. Se você é criado na periferia e estudou em escola pública, é outra experiência. Se você teve seu pai e sua mãe dentro de casa durante todo o tempo, é uma experiência. Se você foi criado só pela sua mãe ou só pelo seu pai, é outra experiência. Percebe, queridos? Ainda que sejam gêmeos, não são iguais em termos de relacionamento com Deus. Assim como nossa pupila, a nossa íris, assim como as nossas digitais são únicas, nossa experiência com Deus também é única. Cada um tem a sua, e ninguém se iguala exatamente. Eu tenho 10 anos de crente, o outro tem 10 anos de crente, então a gente tem a mesma relação com Deus. Não. Tudo depende da busca, da renúncia e da intencionalidade e da intensidade desse relacionamento. Se uma pessoa foi mais intencional, ela cresceu mais. Se uma pessoa foi mais intensa, ela avançou mais. A pessoa que é menos intensa, avançou menos. A pessoa que é menos intencional, cresceu menos. Isso é o normal. É o normal. Portanto, você pode imaginar qualquer pessoa no planeta Terra, dos mais de 7 bilhões de pessoas que existem, você pode olhar para elas com essa convicção. Das duas, uma. Essa pessoa sabe mais de Deus que eu, ou sabe menos que eu. Preciso me aproximar dela e identificar. Se sabe mais, eu quero aprender.
Se sabe menos, eu quero ensinar. Se viveu mais, eu quero ser influenciado por essa vivência. Se viveu menos, eu quero que a minha vivência influencie. É ou não é verdade? E isso dentro de casa. Marido e mulher, come a mesma comida, dorme na mesma cama, toma banho na mesma água, tem uma relação com Deus diferente. Então, queridos, nessa perspectiva, todas as histórias que envolvem mais de uma pessoa, a gente pode extrair lições de relacionamento discipulador. Quem aprendeu mais, quem ensinou mais, porque sempre que duas pessoas se juntam e se relacionam, que seja por 10 minutos, alguém sai dessa conversa, ou sabendo mais, ou ensinando mais. Isso é nosso, por causa das nossas experiências e da história de vida de cada um de nós. Então nós vamos ver, nessa noite, uma história que encaixa bem com essa filosofia de relacionamento discipulador. E como eu já enviei para todos mais cedo, para convidar para o culto, o título dessa mensagem é: o relacionamento discipulador exige coragem. Coragem. É preciso coragem para a gente se lançar nessa de relacionamento que discipula. É preciso coragem, porque quando você se abre para aprender algo de alguém, você tem que ter coragem para se abrir, porque pode vir algo totalmente novo, totalmente diferente, totalmente que vai mexer com a sua estrutura, com as suas convicções, com a sua fé. Nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido falar nisso, nunca tinha pensado por essa perspectiva. Por isso que se lançar no discipulado, na perspectiva do discípulo, tem que ter coragem, porque a gente nunca sabe o que vem de lá. E por outro lado, da mesma forma, se lançar no relacionamento para ser um discipulador de alguém, é muita coragem, porque da mesma forma a gente nunca sabe o que é que vem de lá. Vou encostar nessa pessoa aqui, porque eu já percebi aqui nos 10 minutos de fila, eu estou com ela aqui na fila. Não sei se é fila do banco, fila de INSS, fila da vacina, fila do caixa do supermercado. Eu estou aqui há 10 minutos com essa pessoa aqui na fila na minha frente, e pelo que ela já falou e já demonstrou, ela precisa ser discipulada. Precisa conhecer mais de Deus. Já identifiquei que ela tem menos experiência e sabe menos de Deus que eu. Vou puxar assunto com a intenção de discipular essa pessoa. Tem que ter muita coragem, porque você nunca sabe o que é que vem de lá. Oi, boa tarde. Tudo bem? Oi, tudo bem. Pois é, estamos aqui nessa fila já 10 minutos, né? Tá. E aí começa, o que eu falo, que assunto que eu puxo, ai meu Deus, não sei o que falar, a cara queima, vergonha, timidez, e aí tudo puxa a gente para trás, vai, então beleza, Deus abençoe, tá? Tudo leva a gente a não querer se jogar nesse relacionamento, porque a gente nunca sabe o que vem de lá. A pessoa, oi, boa tarde, tudo bem, não sei o quê. Então, papo vai, papo vem, daqui a 10 minutos que estamos conversando, a pessoa, por alguma coisa, ela falou, porque eu estou aqui chateado, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Você ouviu ela falando no telefone, e você já meio que entendeu que ela está com um problema na área familiar, e aí ela, porque eu estou com um problema mesmo na minha família, que está acontecendo isso, com meu irmão, com minha irmã, com meu cunhado, com minha sogra, com isso, com aquilo, e aí você já está ali naquela intenção, essa pessoa precisa mesmo, precisa de Deus, precisa de Jesus, precisa ser discipulada, eu vou discipular essa pessoa, ela pode resolver esse problema, não é tão difícil, se ela entender, aprender e se deixar orientar pelo Espírito e pela Bíblia, vai resolver rapidinho, aí você vai, aí de repente ela vira e fala, porque o meu problema é dinheiro, se eu tivesse R$500, hoje resolvia tudo, você não tem como me emprestar, não? A gente nunca sabe o que vem de lá. Quem vai discipular a gente
pode desafiar a gente a sair do comodismo para subir de nível diante de Deus. Isso é constrangedor. E quando a gente se lança num relacionamento para discipular alguém, as demandas e as necessidades dessa pessoa também vão nos tirar do nosso comodismo. Eu estou discipulando uma pessoa, o telefone tocou 2 horas da manhã, ela está querendo se matar. E me ligou desesperada, vem aqui, pelo amor de Deus, que eu estou querendo tirar minha vida, estou com uma faca aqui e estou querendo cortar minha garganta. 2 horas da manhã, você tem que levantar às 5 para trabalhar. A gente nunca sabe o que vem de lá. É por isso que para se lançar nessa ideia de relacionamento discipulador, tem que ter muita coragem. Tem corajosos aqui? Tem corajosos aqui? Porque tem que ter coragem, viu? Para crer em Jesus e ser salvo, não é coragem, é só fé. Você está entendendo que eu não estou falando de salvação? Para a salvação é só fé, é pela graça. Tem que ter coragem, não tem que ter nada. Creu, salvo. Agora, para se tornar aluno ou professor nessa escola, aí tem que ter outras coisas. Claro que a fé é o principal, mas tem que ter renúncia, coragem e várias outras coisas. E o que a gente vai ver nessa noite é a coragem necessária para se relacionar na perspectiva do discipulado. Atos 9, a partir do 26, diz assim... Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele. Todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Eu vou continuar a leitura, vou até o 31, mas deixa eu só reforçar um ensinamento que a gente vem ao longo de muitos anos corrigindo. Essa ideia de que ele era Saulo, virou Paulo depois que converteu, essa ideia não é verídica, não é bíblica. E isso se comprova facilmente com a simples leitura desse versículo, né? Porque ele já se converteu aqui. O início do capítulo 9 é a conversão dele. E aí ele é visitado pelo Ananias, ele vai para Damasco, começa a se envolver com a igreja, e aí ele é perseguido, escapa dos judeus, que descobriram o Saulo de Tarso, que pegou a autorização da sinagoga para matar os crentes em Damasco, virou crente. Então nós vamos matar ele. E aí vão atrás dele para matar, ele foge. E quando ele chega em Jerusalém, fugindo dos judeus, porque ele pisou em Jerusalém, a turma ficou toda alvoroçada. Esse cara não saiu daqui dizendo que ia matar os crentes, agora ele volta crente. E aí então, Saulo, o texto diz Saulo, e até lá no capítulo 13, quando ele é chamado, o Espírito Santo diz, separai-me Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então ele já está convertido, ele ainda é Saulo, ele foi discipulado, ele ainda é Saulo, ele é parte da liderança da igreja de Antioquia e ainda é Saulo. Quando é que ele vira Paulo? Quando ele vai fazer missões aos gentios. Porque Paulo é o seu nome gentio, Saulo é o seu nome judaico. Então quando ele está num contexto judaico, ele é Saulo, Shaul, o mesmo nome do rei, Saul. Agora, quando ele vai aos gentios, os gregos e os romanos não sabem quem é Saul, o primeiro rei de Israel. Então é irrelevante o nome Saulo. Ele passa a usar Paulo, que é a sua cidadania romana. Dava a ele mais credibilidade diante dos gentios. Certo? Amém? Então, Barnabé, 27. Tomando-o consigo, olha o Barnabé top, levou-o aos apóstolos.
Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, ou seja, os greco-romanos, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. E aí é onde toda a história começa, ele vai parar em Antioquia, aí a história dá um pause agora, foca de novo em Pedro, porque do primeiro capítulo o foco é o Jesus ressurreto e a profecia e a missão dos apóstolos. Fica em Jerusalém, o Espírito vai ser derramado. Atos 2, o Espírito é derramado. De Atos 3 a Atos 8, quem está no foco da missão é Pedro e João. Agora Saulo se converte, é discipulado, dá uma sumida porque estão querendo matar ele. Aí a história volta o foco para Pedro, aí entra o Cornélio e tal, e aí lá no capítulo 13, o Saulo volta ao centro das atenções, quando é escolhido pelo Espírito Santo para, junto com Barnabé, fazer missões aos gentios. E aí, dali para frente, ele é o foco da missão até o capítulo 28. Então, diz o 31, para encerrar essa perícope, né? Para mim a perícope não termina aqui no 29, mas diz assim o 31, no 30, né? Não, para mim não termina no 30, para mim essa perícope termina no 31. O que é perícope? Uma porção de texto que tem início, meio e fim em si mesma. Uma que a gente chama no popular uma passagem. Esses títulos que tem em cima das passagens, isso são as editoras bíblicas que colocam. Então, às vezes, o editor bíblico acha que essa história terminou aqui. Aí ele vai e bota aquele títulozinho, né? Chama epígrafe, o que vem acima do texto. Então, eles, na Bíblia Nova Almeida Atualizada, separaram a perícope no 30. Eu acho que essa perícope vem até o 31, porque é a conclusão dessa história. O Saulo sai de cena, e o que acontece então? A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Parágrafo vai para outra história. Na minha leitura, faz mais sentido assim. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar, aí o Pedro volta, como eu te disse, ao foco. Então, para mim, o 31 está dentro da perícope aqui, que começa no 26. Nosso foco aqui é a coragem necessária para viver uma vida discipular. Olha o que está acontecendo, gente. O Saulo converteu. Quem é o Saulo? Judeu, fariseu, aluno de Gamaliel, cidadão romano, fazedor de tendas, ou seja, engenheiro civil, poliglota, falava aramaico, a língua, né, verbal, vernacular, né? Falava hebraico, a língua escrita, falava grego, a língua universal, e falava latim, a língua do império. O cara é poliglota, o cara é engenheiro, o cara é formado em teologia, o cara é formado em engenharia, o cara é de Tarso, um lugar que só tem playboy. O cara foi aluno do Gamaliel, o melhor professor de teologia de Jerusalém. O cara tem um currículo muito sinistro. E ele é muito respeitado entre os judeus. Os caras chamam ele e falam: vem cá, Saulo, você é um cara muito fera. E você é intenso em tudo que você faz. O que você acha que esses cristãos merecem? Tem tudo é que morrer, esse bando de hereges. Então toma aqui um documento, assinado pelo líder da sinagoga, vai até a sinagoga de Damasco, arregimenta uns caras lá, descobre, onde tiver cristão, mata. E ele sai com esse objetivo. Com essa intenção e essa intensidade no coração. Onde eu achar um crente, eu vou matar. No meio do caminho, Jesus aparece para ele. Saulo, Saulo. E quando chama duas vezes assim, já viu que o negócio fica sério, né?
Samuel, Samuel, por que me persegues? E essa pergunta de Jesus me dá uma paz, uma confiança, me dá uma tranquilidade de fazer a obra de Deus. Porque Jesus pergunta para o Saulo: por que você me persegue? Só que Jesus já tinha ressuscitado, final do Evangelho, já tinha dado a ordem e a missão aos discípulos, futuros apóstolos, para ficarem em Jerusalém até o derramamento do Espírito e serem testemunhas na Judéia, Samaria, aos confins da terra. Subiu aos céus, derramou o Espírito no capítulo 2. E aí, a partir do capítulo 2, com aqueles milhares sendo batizados pelo Pedro, é que inaugura de fato a comunidade chamada Igreja de Jesus. E ali começa a perseguição. E aí o capítulo 3, Pedro e João sobem ao templo para orar, o cara está lá pedindo esmola, ouro e prata eu não tenho, levanta e anda, o cara, me dá a mão aqui então. Botou o cara de pé e soltou, e o cara entrou para o templo pulando, hora nona, 3 da tarde, a hora da oração, a hora de respeito e reverência. O cara entra cantando, pulando, rodando, fazendo bagunça no culto de oração. Os líderes ficaram todos doidos. O que esse cara estava fazendo? Disse que foi curado. Curado de quê? É aquele cara que ficava na Porta Formosa. É o cara que era coxo. Que é isso, rapaz? É possível que você ficou curado? Fiquei. O que foi? Aqueles dois lá, ó. Diz que Jesus de Nazaré me curou. Os caras, de novo essa história desse Jesus, rapaz? Já não matamos esse cara? Já não acabamos com essa história? Não acabou com história nenhuma. Eles estão dizendo que Jesus está vivo através do Espírito que Ele derramou e continua fazendo as mesmas coisas, curando, libertando, e o pau está quebrando aí, é Jesus. São levados ao Sinédrio para serem julgados, com a expectativa de serem mortos. Vocês são discípulos do que morreu? Então vão morrer também. Aí entra um cara top no capítulo 5, que é o Gamaliel, que é o professorzão de teologia, se levanta e fala: varões israelitas, vamos deixar esses caras ir embora. Que é isso, Gamaliel? Tem que matar, tem que matar. Tem que matar não. Vocês lembram do Teudas? Um cara que apareceu um tempo atrás aí dizendo que era o Messias, arrebanhou uma meia dúzia e a gente não fez nada com ele, e ele desapareceu, sumiu, não deu em nada. Lembra do Judas, aquele outro que achava que era o Messias, arrebanhou umas 500 cabeças e fez aquele alvoroço, e daqui a pouco ninguém mais ouve, a gente nem ouve mais falar deles. Então com esse Jesus é a mesma coisa. Deixa esses caras ir embora, e daqui a pouco a gente não ouve mais falar. Se eles não estão fazendo a obra de Deus, vão desaparecer. Mas se o que eles estão falando vem da parte do Senhor, aí é a frase top que o Gamaliel fala: ninguém pode lutar contra Deus. Ou seja, deixa eles irem embora. Se prevalecer, é Deus. Se morrer, não era Deus. Não vamos comprar essa briga não, libera. Pedro e João foram soltos há 1950 anos atrás. E nós estamos aqui até hoje. Será que era de Deus? Que sabedoria do Gamaliel, hein? Realmente era o cara mais top mesmo, da época. E aí, o que eu quero chamar a sua atenção é que a pessoa de Cristo já estava à destra do Pai. Quem de fato o Saulo estava perseguindo eram os cristãos, eram os discípulos de Cristo, não era o Cristo. Ele queria matar os crentes. Jesus aparece para ele e fala: por que você está me perseguindo? Ou seja, toda perseguição que o crente sofre, Cristo toma como se fosse dele, e quem vai cobrar é Ele.
Você não precisa se preocupar com perseguição. Não precisa temer perseguição. Precisa ficar com medo. Não precisa. O Cristo compra a nossa briga. Ele é o maior interessado no crescimento da igreja. Qualquer um que lutar contra isso, vai ter que se ver com Ele. É ou não é? Por isso que não há o que se preocupar. Ele vai fazer o que tiver que ser feito. E aí, o Saulo cai no chão, aquela luz grande, não tem cavalo na história. E aí, de repente, ele fica lá cego. O que está acontecendo? E Jesus, esse negócio era verdade mesmo, e agora e tal. E aí, pum, gruda nele o Ananias. Começa a explicar para ele o que estava acontecendo. Dá ali uma primeira discipulada nele, e aí leva ele até a igreja. Naquele momento a igreja estava ainda bastante concentrada em Jerusalém, principalmente os apóstolos. E aí, gente, quando esse cara convertido, que estava já com a fama de matador de crente, chega no meio de um culto, tenso, hein? Não é? E aí, uma vez eu estudando essa passagem, esse texto, eu li um autor desses que confronta muito a gente, um discipulador, né, que eu aprendi muito com ele, discipulador que tira a gente da zona de conforto, por isso tem que ter muita coragem, e o nome dele, Brennan Manning. O seu livro mais famoso se chama O Evangelho Maltrapilho. Mas o que eu mais gosto é O Impostor que Vive em Mim. Ele é só assim. Brennan Manning disse assim: o preconceito que a igreja de Jerusalém teve com Saulo é o mesmo que nós teríamos se colocássemos um ex-pedófilo como líder do ministério infantil. Nossa, bateu pesado demais, hein? Porque quando eu olho para o texto, que está quase 2000 anos longe de mim, e vejo, o cara matava os crentes, agora ele converteu, aleluia, que bênção, ele converteu. Por que a igreja de Jerusalém ficou com preconceito com ele, ficou com medo dele? Gente, ele é só o maior matador de crente da época. Vai que esse cara está de estratégia, se fingiu de crente para entrar aqui e matar todo mundo. Era uma possibilidade. Quem vai querer se encostar nesse cara para discipular ele? Olha a história que ele carrega. Olha a demanda que ele traz. Quem vai? E aí, vem o cara que era o cara da igreja primitiva. Barnabé. Dá um pulinho comigo no capítulo 13, rapidinho, só para eu te mostrar quem é o Barnabé. Capítulo 13, rapidinho. Só para você ter uma noção, tá? Olha quem era o Barnabé. Capítulo 13 já é um outro contexto. A igreja de Jerusalém foi muito perseguida, de propósito. Gente, não tenham medo da perseguição. A perseguição é o método de Deus para fazer a igreja crescer. É sério. Onde a igreja é mais perseguida, é onde ela mais cresce. Hoje, onde a igreja é mais perseguida? Coreia do Norte, China e Oriente Médio. Pega os dados de missões. Qual é o número de maiores conversões? Exatamente naquele mesmo lugar. É sério, pode ficar tranquilo. Nós temos que botar a mão nisso, dominar aquilo, cuidar disso, porque senão a igreja vai ser perseguida. Amém, meu irmão, aleluia. Eu oro por isso todos os dias. Só uma perseguição para peneirar nós, só uma perseguição para dar um negócio, para a gente ver se vira um negócio de verdade, está muito fácil.
A igreja foi tão perseguida em Jerusalém que ela não teve outra opção a não ser crescer. E aí ela foi para a Judéia, veio a perseguição, ela foi para Samaria. E aí nós temos aqui Antioquia da Síria, território que faz divisa com a Samaria. O negócio está expandindo, por quê? Por causa da perseguição. E aí os melhores, os mais crentes, os apóstolos ficaram em Jerusalém, alguns aqui já começaram até a morrer, por causa da perseguição. E os principais líderes da nova geração da igreja, ou seja, os líderes depois dos apóstolos, foram todos para Antioquia. Ou seja, depois de Jerusalém, por causa dos apóstolos, Antioquia era a igreja com a maior liderança daquele tempo. É por isso que o Espírito seleciona 2 caras de lá, porque lá estava a nata dos crentes. E aí o texto começa assim, Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Os caras que pregavam muito e ensinavam muito bem. E é só disso que a igreja precisa mesmo. A lista dos nomes. Confere aí comigo. Qual é o primeiro nome da lista? Qual é o primeiro nome? Barnabé. Todo nome que vem primeiro sugere maior relevância, maior importância, liderança. Barnabé é o primeiro da lista. Por isso que o novo convertido está em último na lista. Ele é profeta, ele fala ousadamente em nome do Senhor. Ele é mestre, porque ele conhece muito o Antigo Testamento, ele foi aluno de Gamaliel, pertenceu ao Sinédrio, ele sabe Bíblia como ninguém, e está ensinando na perspectiva de Cristo. Ele se tornou um líder muito rápido, mas como ele é muito novo ainda na fé, ele está como o último na lista. Quem é o último da lista? Saulo. Saulo. Aí o Espírito fala: me dá o primeiro e o último. Porque o último tem o maior potencial, mas ainda precisa ser cuidado pelo melhor que tem. Então eu quero os 2 juntos. Porque esse último, sem o cuidado do primeiro, ele é um potencial que vai explodir e não vai produzir. O primeiro tem muito potencial para cuidar, então precisa de alguém que precisa de extremo cuidado. Então deixa eu unir os 2, e essa mistura, bum, é a bomba que explodiu e fez o cristianismo chegar em Guaranhuns. Deus sabe o que faz, irmãos. Pode confiar, pode acreditar, pode ficar tranquilo, Ele sabe o que faz. Ele está no controle da história, da redenção, da salvação. Ele é o maior interessado. Ele, o projeto é dele. A gente só está ajudando Ele a cumprir. Voltando para o capítulo 9. Então, quando Saulo chega em Jerusalém, ninguém quer se aproximar dele, com medo. Quem é que se aproxima? Barnabé. Depois da primeira geração ali dos apóstolos, é o de maior destaque da segunda geração em termos de cuidado e discipulado, Barnabé. Na segunda viagem missionária, o Saulo, que agora já era Paulo, diz assim: ô Barnabé, não vou levar esse menino mais não. Na primeira viagem, ali do capítulo 13 em diante, eles levam um ajudante que é o João Marcos. Mas o menino é meio lento, meio devagar e tal, e o Saulo é muito intenso. E aí na segunda viagem ele fala: Barnabé, vou levar esse menino de novo não, esse menino atrapalha a gente, ele é muito devagar. Aí o Barnabé: então você pode ir sozinho, porque eu não vou deixar ele sozinho não, vou continuar cuidando dele. Então beleza, vem Silas, ou Silvano, depende da transliteração. E aí da segunda viagem em diante a gente tem a dupla Paulo e Silas. Olha como o Barnabé era um cara top, velho. Ele deixou de ir com Paulo na viagem para não desamparar o João Marcos. E discipulou o menino direitinho. Qual é a evidência? Marcos é o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. O Marcos foi tão bem discipulado
que foi capaz de ser o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus. Tudo porque o Barnabé decidiu se relacionar intencionalmente para discipulá-lo. Vale a pena, queridos, vale a pena. E aí o Barnabé então vê que ninguém quer se aproximar do Saulo, ninguém quer discipular ele, então deixa esse rapaz comigo. Ele é perigoso, ele é matador, existe a possibilidade dele não ter se convertido de verdade, eu sei de tudo isso, mas Jesus mandou a gente fazer discípulos. Toda criatura, ele é uma criatura, então vou fazer discípulo nele. Fazer um discípulo nele, com ele, a partir dele, através dele, né? E aí Barnabé então se aproxima nesse relacionamento discipulador com Saulo. E o que isso gera? O Saulo prega ousadamente em nome do Senhor em Jerusalém. Discutia com os helenistas. Ninguém conseguia vencer os gregos num debate, porque a oratória é uma ciência que foi inventada na Grécia. Grego não perde debate, berço da filosofia, muita ênfase ao conhecimento. E os judeus não conheciam nada de cultura helênica, não tinham argumentos para debater com os helenistas, os greco-romanos. Mas o Saulo é cidadão romano. Saulo estudou em Alexandria, a maior universidade da época, e lá teve acesso a toda a cultura e filosofia grega. Agora é ele que não perde nenhum debate. E ele começa a pregar ousadamente, e os caras ficam com tanta raiva dele, que quer matá-lo. E quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, então eles levaram Saulo para Cesareia, depois enviaram para Tarso, depois ele vai para Antioquia. O que é que isso produziu? A igreja tinha paz. Versículo 31. É o resultado de um relacionamento discipulador. Por que é que a gente tem que ter coragem, igual o Barnabé? Barnabé teve que ter coragem para discipular o Saulo. Todo mundo morrendo de medo, e ele foi lá e fez. E o que é que esse relacionamento produziu? O que é que esse discipulado produziu? Em primeiro lugar, diz o 31, produziu paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Produziu edificação. Diz o texto que eles se edificaram uns aos outros e caminhavam no temor do Senhor, no consolo do Espírito, e por isso a igreja crescia em número. Esse é o resultado dos relacionamentos discipuladores. Se cada um de nós, com essa frase eu encerro, preste atenção. Se cada um de nós estiver disposto a ser Barnabé de alguém, vai produzir paz, edificação e crescimento. Então a gente precisa ser Barnabé para alguém. Você tem que encostar em alguém para discipular. E cada um de nós precisa também ser Saulo de algum Barnabé. Se a gente encostar para sermos discipulados por alguém, através do relacionamento, isso vai produzir paz, edificação, consolo e crescimento. Se todo crente estiver envolvido num relacionamento discipulador, sendo discipulado por alguém, discipulando alguém, a igreja vai experimentar o propósito para o qual ela foi criada. Ela vai produzir paz, ela vai produzir edificação, consolo do Espírito, temor do Senhor e crescimento numérico. Queremos que a igreja cresça? Queremos que a igreja cresça? Queremos ter paz, edificação e consolo de Deus? É só entrar numa vida de discipulado. Discipule alguém, seja discipulado por alguém, que todas essas coisas serão atraídas para as nossas vidas.
é palavra de Deus e eu creio em nome de Jesus.